por que devemos celebrar o Natal. Olá amigos, eu sou Susan Oliveira e você é muito bem-vindo aqui ao canal Bem Assim Como Você É, onde juntos a gente compartilha dos princípios que a Palavra de Deus traz para as nossas vidas. E a pergunta de hoje é exatamente essa: por que nós devemos celebrar o Natal? Porque existem inúmeras polêmicas, ensinos e questões que são anunciados em cima desse tema. E às vezes a gente fica sem entender ao certo se devemos ou não celebrar essa data. E algo importante que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é sobre um versículo que é provável que você já tenha passado por ele, que está lá nos escritos dos profetas no Antigo Testamento, em Isaías, no capítulo 9. E diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso 6, Isaías 9, 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E o seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Então, Isaías 9, do verso 6 ao verso 7, está escrito sobre uma promessa de um Salvador, de um Messias, de um Senhor que viria para trazer um governo. E assim como o próprio profeta escreveu, a palavra diz: um menino vos nasceu. E quando a gente para olhar um pouquinho sobre essa questão de ser um menino, de o profeta usar esse termo, nós precisamos entender que Jesus, ele nasceu de uma virgem nessa terra, cresceu, ele foi homem, trabalhou tudo que Deus tinha para a vida dele, exerceu seu ministério, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós não podemos simplesmente abolir ou esquecer daquilo ou das etapas que Jesus passou aqui enquanto homem nesta terra. Então, sim, ele foi um menino e, como a gente sabe, um bebê em uma manjedoura. Ali ele nasceu, como está escrito na palavra ali no início, em Mateus até o capítulo 1, 2 e 3, Lucas, capítulo do 1 ao 4, a gente vê um pouquinho da genealogia e da história do nascimento do nosso Senhor Jesus. E falando um pouco sobre isso, queridos, por muito tempo eu mesma fui orientada a não celebrar essa data, por se tratar de uma data pagã, de ter envolvimento com idolatria, enfim, da gente saber que a palavra na Bíblia Sagrada não ter nenhum relato sobre a data correta do nascimento de Jesus. Então, pegando tudo isso, eu entendia que a gente não deveria celebrar essa data. Mas hoje o Senhor tem me ensinado, e à medida que a gente caminha com Ele, a gente ganha uma maturidade, a gente conhece mais dele e, é claro, o Senhor nos ensina muito mais. Hoje eu vejo que se eu não celebro o nascimento, como é tido a data natal, que é o nascimento de Cristo, se eu não celebro nessa data, por inúmeras questões, pensando só naquilo que é ruim, que quando é que eu celebro então o nascimento do meu Senhor? Eu parei para pensar sobre essa pergunta e eu identifiquei que na minha vida eu não celebrava em hora nenhuma. E aí? Será que eu estava deixando aquilo que era as informações, os ensinos, dentro daquilo que não era legal, ser maior do que aquilo que realmente eu deveria ver, que era uma data para falar do amor de Deus? E é assim que eu enxergo essa data hoje. Então, por que devemos celebrar o Natal? Por se tratar de uma data cristã,
Sim, gente, no calendário aí no mundo inteiro, independente se tem esse tipo de festa, aquela, se tem um vínculo com isso ou com aquilo, se tem inúmeros símbolos que os países e que as pessoas celebram o Natal. Independente de tudo isso, existe um participante, um protagonista central da história do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então é por isso que hoje eu entendo dessa forma e celebro a vida do meu Senhor. E outro ponto é que nós podemos aproveitar estes momentos para falar para todos que estão ao nosso redor, para os nossos familiares, para as crianças principalmente, que Jesus também foi um bebê, que Jesus nasceu, esteve ali em uma manjedoura, que ele teve todo o processo dele ali de ser criança, de ser adolescente, de passar de fase e de se tornar um homem que foi instrumento, que foi usado por Deus, o próprio Filho de Deus. Então, nessa época, nesse momento onde o mundo inteiro fala do nascimento de Jesus, nós temos a oportunidade de ensinar os nossos pequenos que sim, nós servimos a um Deus homem, a um Deus divino. Ele foi homem, ele é Deus. E em toda a história, a palavra de Deus nos aponta para isso. É um tempo onde, além de trazer esse ensino, nós podemos criar lembranças, criar memórias com as nossas famílias, pensando nessa época como principal fator para nos reunir. Então, as famílias sentam juntas, se reúnem, tem ali uma ceia, tem muitas que têm a troca dos presentes. Então, é um momento de alegria. Então, nós precisamos aproveitar esse momento de alegria para falar do amor do nosso Deus, para demonstrar esse amor, para viver esse amor e para entender que nele nós somos livres, livres para celebrar tudo que ele fez para nós nessa terra. Outro ponto que eu quero falar para vocês é que a gente precisa celebrar todos os momentos da vida de Jesus. Às vezes a gente fala muito da ressurreição, porque foi ali o ponto-chave que nos reconecta ao nosso Deus e que mostra que Jesus é o nosso Salvador, sendo o Cordeiro do nosso Deus. Mas quando a gente olha para esse momento de Jesus ali naquela manjedoura como um bebê, queridos, nós podemos observar a grandiosidade do amor do nosso Deus, se esvaziando de toda a sua divindade, sabe, de toda a sua soberania, da magnitude que ele tinha, se humilhando ao ponto de ser homem como eu e você, e nascendo ali de uma forma divina através de uma virgem. Ele nasceu, ele se fez carne, como está escrito ali no Evangelho em João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos observar que Cristo, sendo Deus, se esvaziou e se colocou como homem entre nós, como um bebê indefeso que precisa ali de cuidados, que precisa de acompanhamento, que precisa passar por um processo de crescimento. Jesus, sendo Deus, fez isso por mim e por você. E é através dessa data do Natal que a gente consegue ensinar e entender um pouco mais sobre esse momento. Nós devemos celebrar Cristo todos os dias da nossa vida. Todos os dias, quando nós abrimos os nossos olhos e quando nós percebemos que temos mais um dia de vida, nós devemos agradecer ao nosso Deus, agradecer ao Todo-Poderoso, agradecer a Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela oportunidade de ter mais um dia aqui nessa terra. Então, todos os dias são dias para celebrar, mas a gente aproveita que tá todo mundo falando do nascimento de Jesus para contar um pouco mais sobre aquilo que ele fez, sobre a obra que ele esteve realizando aqui nessa terra, uma obra de amor, uma obra de salvação, uma obra de redenção para
toda a humanidade. Para você não esquecer, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele é a nossa esperança. Assim como o profeta estava anunciando um tempo de paz, um tempo de renovo, algo totalmente diferente. Eles esperavam por uma salvação natural. Ele é a nossa esperança, sendo homem ou sendo Deus. Assim como o profeta anunciou que um menino nasceria, Jesus cumpriu aquela promessa e Jesus hoje é a esperança das nossas vidas. Nós esperamos por sua volta, por seu retorno triunfal. Nós aguardamos pelo dia em que ele virá e em breve vem o nosso Senhor Jesus. Então aproveite esse momento para falar que Jesus já saiu da manjedoura, que Jesus já viveu, que Jesus já esteve numa cruz, mas ele não está lá. Ele ressuscitou. Hoje a manjedoura está vazia, hoje a cruz está vazia e o trono está ocupado pelo Rei dos Reis, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que é a nossa esperança, que é aquele que nos fortalece, que é aquele que nos direciona e que nos aponta um destino, um caminho, que nos mostra que nós podemos esperar por algo melhor. Que eu e você possamos ser aqueles que acreditam e que vivem tudo que Jesus deixou como obra, como testemunho nesta terra para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos olhar para os sinais que a palavra de Deus tanto apresentou para nós e que possamos transmitir o amor do nosso Deus em tudo que fizermos. Se você fizer dessa forma, você já sabe por que nós celebramos o Natal. Então, ainda que já tenha passado o 25 de dezembro, não importa, aproveite hoje para celebrar o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição do nosso Deus e a volta gloriosa que nós aguardamos. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, de enviar para alguém essa mensagem, para que outros possam entender porque nós hoje celebramos o Natal. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.